Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui no meu segundo vídeo da série Copas do Mundo. Irei comentar sobre a segunda Copa do Mundo na Itália, a de 1934. Venha comigo e vamos fazer essa viagem. Esta Copa foi disputada na Itália e foi nos dias de 27 de maio a 10 de junho de 1934. Teve 17 partidas somente, pois ela não teve fase de grupos, somente mata-mata, e teve 16 seleções participantes e 70 gols em 17 jogos, uma média de 4,11 gols por jogo. Foi a primeira Copa que teve o critério de eliminatórias, pois 32 seleções queriam participar do torneio, pois só haveria vaga para somente 16 delas. E as participantes foram a Alemanha, a Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Egito, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, país sede, Romênia, Tchecoslováquia, Suécia e Suíça. Os estádios das cidades foram o Estádio Litoriale, em Bolonha, com capacidade para 38.279 torcedores. O Estádio Giovanni Berta, em Florença, com capacidade para 47.290 torcedores. O Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, com capacidade para 36.703 torcedores. Estádio San Siro, em Milão, com capacidade para 55.000 torcedores. O estádio Giorgio Ascarelli, em Nápoles, com capacidade para 40.000 torcedores. Estádio Nacional del Partido Nazionale Fascista, em Roma, com capacidade para 47.300 torcedores. O estádio Litórnio, em Trieste, para 8.000 torcedores. E o estádio Benito Mussolini, em Turim, para 28.140 torcedores. O sorteio da Copa foi realizado no Ambasciatori Hotel, em Roma, no dia 3 de 5 de 1934, apenas após a chegada de todas as seleções. Os cabeças de chave foram a Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Holanda, Hungria, Itália e Tchecoslováquia. Essa Copa também não teve fase de grupos, somente nos jogos mata-mata. Todos os jogos no mesmo horário. No jogo entre Estados Unidos e Itália, no Estádio Nacional del Partido Nazionale Fascista, para 25.000 torcedores, a Itália venceu de 7-1 os Estados Unidos, com gols de Angelo Schiavio, Raimundo Orsi, Angelo Schiavio novamente, Giovanni Ferrari, Angelo Schiavio, Raimundo Orsi e Giuseppe Meazza, e Aldo Donatelli descontando para os norte-americanos. No jogo entre Espanha e Brasil, no estádio Luigi Ferraris, para 21.000 torcedores, a Espanha venceu de 3-1 o Brasil, com José Iraragorri novamente, Isidro Langara e Leônidas da Silva descontando para o Brasil. No jogo entre Áustria e França, no estádio Benito Mussolini, para 16.000 torcedores, a Áustria venceu a França por 3-2, com Mathias Sindelar, Anton Schau e Joseph Bican, e os franceses descontaram com Jean Nicolas e George Verhest, lembrando que esse jogo foi para prorrogação. No terceiro jogo das oitavas, no estádio Giorgio Ascarelli, para 9.000 torcedores, a Hungria venceu o Egito por 4-2, com Paul Teleki, Geza Told, Geno Vinkeze e Geza Told novamente. E o Egito fez 2 gols com Abdulrahman Fauzi, 2 vezes. No quarto jogo, no estádio Litório, para 9.000 torcedores, a Tchecoslováquia ganhou de 2-1 da Romênia, com gols de Antônio Pucci, Oldrich Nejedly e a Romênia descontou com Stefan Dobej. Suíça e Holanda, no estádio San Siro, para 33.000 torcedores, foi 3-2 para a Suíça, com Leopold Kingenroos 2 vezes e André Abiglin. E a Holanda descontou com Kik Smith e Lin Wendt. No jogo entre Alemanha e Bélgica, no estádio Giovanni Berta, para 8.000 torcedores, a Alemanha ganhou de 5-2 da Bélgica, com gols de Stanislaus Kobierski, Otto Siffling e Edmund Konen, marcando 3 vezes, e Bernard Voorhoff descontando para os belgas. No jogo entre Suécia e Argentina, no estádio Litoriale, para 14.000 torcedores,
A Suécia ganhou da Argentina por 3-2, com Sven Johannesson 2 vezes e Knut Kron. E os argentinos fez com Ernesto Beres e Alberto Galeteu. Quartas de finais. No estádio Giovanni Berta, para 35 mil torcedores, a Itália enfrentou a Espanha e ficou em 1-1. Gol de Giovanni Ferrari para os italianos e Luiz Regueiro para os espanhóis, terminando o jogo assim 1-1. No jogo entre Áustria e Hungria, no estádio Litoriale para 23 mil torcedores, a Áustria venceu a Hungria por 2-1 com gols de Johan Horváth e Karl Zizek. E a Hungria descontou com George Sarosi. No jogo em Tchecoslováquia e Suíça, no estádio Benito Mussolini para 12 mil torcedores, a Tchecoslováquia ganhou de 3-2 da Suíça, com gols de František Svoboda, Jiří Sobotka, gol contra, Oldrich Nejedly. E para o suíço foi Leopold Queiroz e Willy Jaggi. Entre Alemanha e Suécia foi 2-1 para os alemães, no estádio San Siro para 3 mil torcedores, com gols de Karl Roman e para os alemães 2 vezes e Gösta Dunker para os suecos. Não tinha decisão por pênaltis e teve um jogo de desempate entre Itália e Espanha no estádio Giovanni Berta para 43 mil torcedores. Os italianos ganharam de 1-0 com gol de Giuseppe Meazza. Semifinal. No jogo entre Itália e Áustria, no estádio San Siro para 35 mil torcedores, a Itália ganhou de 1-0 da Áustria com gols de Henrique Guaita. No segundo jogo da semifinal entre Tchecoslováquia e Alemanha, no Estádio Nacional del Partido Nacional e Fascista, para 15 mil torcedores, a Tchecoslováquia ganhou de 3-1 da Alemanha, com gols de Oldrich Nejedly fazendo hat-trick, marcando 3 vezes, e Rudolf Noack descontando para os alemães. Disputa do terceiro lugar. Foi entre Alemanha e Áustria, no estádio Giorgio Ascarelli, para 7 mil torcedores. Os alemães ganharam 3-2 da Áustria, com gols de Ernest Lehner, Edmund Konen e Ernest Lehner marcando novamente, e os austríacos com Johann Horváth e Karl Sesta. Final. O jogo entre Itália e Tchecoslováquia, no Estádio Nacional del Partido Nacional e Fascista, para 55 mil torcedores, a Itália venceu de 2-1 a Tchecoslováquia, com gols de Raimundo Orsi e Ângelo Schiavio, e a Tchecoslováquia marcou com Antônio Pucci. A Itália se sagrou campeã mundial de 1934. Curiosidades da Copa. O jogador Luiz Monte, campeão pela Itália, é o mesmo Monte que ficou com o vice-campeonato pela Argentina, 4 anos antes. Descendente de italianos, ele foi para a Europa a convite de Mussolini, que queria reforçar a Azurra com sul-americanos, filhos de italianos. O corintiano Filó também defendeu a seleção italiana, usando seu sobrenome Guarisi. Com isso, ele se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de futebol. Além de Monte e Guarisi, a seleção italiana contava com os naturalizados Henrique Guaita, Raimundo Orsi, Atílio De Maria, ambos argentinos. De Maria e Monte também defendeu a Argentina em 1930, mas em ambas as Copas não chegou a jogar a final. Apesar de ser sede, a Itália também teve que disputar as eliminatórias, venceu a Grécia por 4-0 em Milão. A Palestina disputou as eliminatórias na época. Israel ainda não havia sido criado e a Palestina era uma nação de árabes e judeus. Porém, apenas os judeus integraram a seleção, que perdeu para o Egito. Nas eliminatórias, todos os jogos foram decididos nos 90 minutos de jogo. No jogo entre Áustria e França, nas oitavas de final, houve empate em 1-1 após os 90 minutos. Na prorrogação, a Áustria chegou a fazer 3-1 na França e a França diminuiu, fazendo 3-2, tendo a pressão até o final do jogo. Nesta Copa também ocorreu o primeiro jogo de desempate da história das Copas, Itália e Espanha, empataram em 1-1. Após a prorrogação, 2 dias depois, as duas equipes vieram a campo com desfalques, principalmente a Espanha, que não podia contar com o goleiro Ricardo Zamora, e o resultado foi 1-0 para a Itália. Valdemar Brito, brasileiro que perdeu o pênalti contra a Espanha, foi o responsável por descobrir Pelé no Bauru Atlético Clube e levá-lo ao Santos Futebol Clube em 1956. O Uruguai, campeão da edição anterior, não defendeu seu título, por ressentimento dos europeus, que não haviam prestigiado a Copa de 1930. A Hungria não fez uma grande Copa, mas pelo menos seu goleiro Avar entrou para a história e defendeu 2 pênaltis no jogo contra a Áustria no tempo normal. O suíço Queiroz
jogou de óculos nas 2 partidas que fez na Copa e ainda assim marcou gols nos 2 jogos. Imagina se tivesse a visão perfeita. O primeiro gol da Copa de um jogador do continente africano foi de Abdul Rahman Fauzi, na derrota de 4-2 para a Hungria. Ele fez os 2 gols. O primeiro gol da Copa foi do argentino Ernesto Bellis, aos 4 minutos, na derrota de 3-2 para a Suécia. Na disputa de terceiro lugar entre Alemanha e Áustria, as seleções não haviam levado o jogo de uniformes reservas. Ambas as equipes são alvinegras. Os austríacos então usaram a camisa do Napoli. Os principais artilheiros foram Oldrich Negedi com 5 gols, o tchecoslováquio, Edmundo Konen, 4 gols, o alemão, e Ângelo Schiavio, 4 gols, o italiano. O melhor jogador daquela edição foi Giuseppe Meazza, o italiano. E a seleção daquela Copa de 1934 foi o goleiro Ricardo Zamora, da Espanha, os zagueiros Heraldo Monzeglio, da Itália, Jacinto Quincoces, da Espanha. No meio de campo, Josef Kostalek, da Tchecoslováquia, Johan Urbanek, da Áustria, o Luiz Monte, da Itália, o mesmo da Argentina, Giuseppe Meazza, da Itália. Os atacantes foram Raimundo Orsi, da Itália, Henrique Guaita, da Itália, Matias Sindelar, da Áustria e Oldrich Negedli, da Tchecoslováquia. Muito bem, meus amigos. Gostaram do vídeo? Deixe os comentários, queria responder as perguntas se tiverem alguma dúvida. Se inscreva no meu canal, deixe aquele like e ative o sininho. E até breve!